Boa tarde, bom dia, boa noite para todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Luiz e aqui vai mais uma aula sobre fisiologia humana. Nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular e pressão arterial, tá certo? Então vamos lá. Sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular tem a função de manter o corpo vivo, claro, nós estamos falando do coração, e em equilíbrio por meio de transporte contínuo de sangue. Então, é como se fosse uma matriz. A matriz para o corpo poder ele funcionar todo é o coração. Ele está toda hora se enchendo de sangue e bombeando sangue para o corpo todo, né? Levando oxigênio, né? E outras substâncias a mais, né? Além do próprio sangue, enfim, né? Beleza. Ele leva até as células que elas precisam para funcionar e retira o que elas produzem e não serve. Então, ele leva até as células o que elas precisam para funcionar e retira o que elas produzem e não produzem. Na verdade, é o que não utilizam de fato, entendeu? Então, vai ter coisa no nosso corpo que o nosso corpo não vai utilizar e vai ser descartado, entendeu? Alguma molécula, talvez, alguma substância, sabe? Então, o corpo vai ter que decidir isso aí dentro da gente, né? A gente não tem muito controle sobre isso, entendeu? É meio involuntário, né? Essa troca de sangue, de como o nosso coração funciona, né? É automático, sabe? Como eu disse, involuntário. Distribuindo substâncias importantes e sustentando o funcionamento adequado de todos os órgãos. Como eu falei, né, o coração ele é a matriz de tudo. Então, sem ele, nada no nosso corpo funciona, entendeu? Ele é um dos principais órgãos, né, o funcionamento do nosso organismo. Então, aqui nós temos três partes principais que formam o sistema cardiovascular, que são as veias e artérias e o próprio sangue. Então, aqui a gente pode ver que temos aqui algumas veias, né? Temos aqui uma artéria, entendeu? Aqui, essa região aqui de baixo, a gente chama de ventrículo, entendeu? Então, o sangue ele é jogado aqui para o nosso coração através das veias, entendeu? Aí o sangue vai ser levado ele vai se encher, né? Dizendo a grosso modo, ele vai se encher aqui dentro de sangue e os ventrículos eles vão se contrair. O que é se contrair? Tipo assim, pensa como se fosse um balão. A gente não assopra para encher o balão, o coração vai fazer a mesma coisa. Vai entrar sangue aqui dentro, aí o coração se enche, igual um balão, né? Encheu, beleza. Aí agora ele vai contrair, ele vai bombear sangue para fora. O balão ele vai, por exemplo, sair ar de dentro dele, entendeu? Então a contração é feita através dos ventrículos e vai sair pelas artérias, tá? Beleza. Então entendido isso, né? Isso eu tô dizendo a curto e grosso modo, tá? Entendido isso, agora nós vamos falar sobre a função principal do coração. Ele leva o oxigênio ao cérebro, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês em relação ao coração é que o sangue que entra por aqui, é, a nível químico falando, quimicamente falando, né? Entra sangue venoso, entendeu? O que é o sangue venoso? É um sangue que tem carbono, ele é rico em carbono e fraco, não é fraco, mas é pobre em oxigênio, né? Dizendo mais a termos mais técnicos, entendeu? Então, vamos supor, como ele é levado para o pulmão,
aí já, a situação já inverte. Aí, quando é levado para o pulmão através das aortas pulmonares, não, através das artérias pulmonares, ele, ele se converte, digamos assim, né? Ele deixa de ser um oxigênio pobre para virar um oxigênio rico, entendeu? De qualidade para o pulmão, entendeu? Aí fica fazendo meio que um ciclo. Então, é um sangue venoso, tá? Então, o sangue venoso, quando ele entra no coração, ele é o quê? Ele é pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono, entendeu? Não é só carbono, é dióxido de carbono, tá certo? Faz a retirada de substâncias metabólicas de gás carbônico, deixa as células do corpo humano funcionando normalmente, regulação e manutenção de temperatura corporal, isso é muito importante, né? Claro. E com relação também à homeostase, tá? Ele funciona principalmente, tá? Para isso. E temos também a defesa de doenças através dos anticorpos, entendeu? Então a gente tem um mecanismo de defesa do nosso corpo. Já falei isso para vocês umas vezes já. Que ele protege de doenças, de outras coisas, né? E é para isso que servem os anticorpos. E o equilíbrio de acidez, né? Do nosso corpo, beleza? Então tá aqui, ó, as veias cavas, certo? Temos aqui as veias vindo para cá, né? Veias pulmonares também, artéria pulmonar, entendeu? Então, o sangue ele entra por aqui, entendeu? Aí ele vai passar para o átrio direito, entendeu? Ele vai vir aqui nos ventrículos, vai passar o sangue aqui e vai sair por aqui, ó, entendeu? Aí ele vai distribuir o sangue para o corpo todo, certo? Mas dizendo a curto e grosso modo, tá, gente? Então o sangue vai vir, o sangue venoso vai vir da veia cava superior, vai entrar no nosso ventrículo, o ventrículo vai se encher, tá? Claro, né? Vai estar todo inchado, né? Vai se encher. Então o ventrículo vai se encher e vai jogar esse sangue para fora do coração, levando para o corpo todo, tá? Ele vai expulsar esse sangue do coração, jogando esse sangue para outras partes do corpo humano, entendeu? Então vamos lá. Vamos falar sobre o ciclo cardíaco. A gente tem a diástole, que é o momento em que o coração relaxa, ou seja, a fase em que ele se enche de sangue por dentro do coração, vindo das veias cavas. Isso, sangue vindo do corpo, né? E também das veias pulmonares. Então, a diástole nada mais nada menos do que o fato do coração se encher de sangue. Igual o balão, ele se enche. Tá? A sístole é quando o coração se contrai jogando assim o sangue para as artérias do corpo, né? E para os pulmões. É, então é exatamente isso. A sístole ele faz a contração do nosso coração. Não tem quando a gente aperta o balão cheio de ar ou cheio de água, ele não sai o conteúdo que está lá dentro, seja água ou ar. Então, é a mesma coisa. Tá? Então, ele vai jogar o sangue que está dentro do coração para outras partes do nosso corpo humano, beleza? Então aqui temos uma representação, ó, botei um vídeo aqui para vocês, ó, do coração. Ó. Então aqui é a fase da diástole, tá vendo? Ó? Aqui, ó, o coração tá aqui, ó, ele se encheu, tá? Isso aqui é a diástole, isso aqui é a diástole, tá vendo que ele se encheu? Ele... Então aqui é o coração, tá vendo? Esse aqui é o coração e agora ele vai se encher. Esse enchimento a gente chama de diástole. Agora ele vai contrair. Olha só, tá vendo que ele diminui de tamanho? Essa diminuição de tamanho a gente chama de sístole. Essa daqui, ó, diminui de tamanho.
sístole, tá, galera? Beleza. Aí aqui embaixo a gente tem uma máquina para poder ver o batimento por minuto, né, do nosso coração. Então ele não tem aqueles filmes que a gente vê na TV, às vezes o cara tá lá no hospital, né? Aí mostra uma cena lá sobre, é, tipo assim, os batimentos por minuto lá dele. Às vezes o cara tá muito assustado, aí o batimento dele sobe para 160, 180. O cara tá muito assustado, tá nervoso, sobe para 200, entendeu? Daqui a pouco, para, entendeu? Quer dizer que quando a linha aqui do batimento cardíaco dele, né? Parou de vez, quer dizer que não está funcionando mais. Por isso o pessoal dá aquele estímulo, né? Que é um choque para o cara poder voltar a funcionar, o coração, né? Ou o pessoal injeta adrenalina também, eu não sei como é que funciona direito não. Mas vocês entenderam, só pelos filmes é bem autoexplicativo, né? Bom, aqui a gente tem uma imagem sobre o eletrocardiograma, né? Que é onde a gente pode ver as nossas contrações ventriculares e atriais, né? Então aqui, antes de, assim, nessas contrações, a gente falar disso, a gente tem que saber que para o nosso coração contrair, para o nosso coração contrair, a gente tem certos estímulos elétricos, né? E vou contar aqui para vocês sobre esses estímulos, né? Então aqui na onda P, ela pode ser tipo a onda P, Q, R, S, T, todas elas podem ser observadas por aqui, né? Mas tô só ampliando a imagem para vocês dar uma olhada, tá? Então a onda P, ela despolariza atrialmente, né? Ela faz a despolarização atrial, tá? O que é isso? Contração do átrio, tanto do átrio esquerdo quanto do direito, tá? Então, aí aqui a gente tem a onda QRS, isso aqui é um conjunto, tá? Uma onda, são ondas, né? No caso. Então, aqui é onde ocorre a despolarização ventricular, que é a contração do ventrículo. Então, ou seja, quando depois que realizou a contração atrial, aí vai para contração ventricular. Enquanto está ocorrendo aqui a contração ventricular, os átrios eles se relaxam, entendeu? E assim vice-versa. Se está contraindo o átrio, o ventrículo está relaxado, tá? Então esse aqui é um ciclo, certo? Aí beleza. Depois disso, a gente tem a onda T, que é a repolarização ventricular. É o relaxamento do ventrículo. Ah, não, na verdade é aqui, ó. É aqui que é o relaxamento do ventrículo. Então, ele não ocorre diretamente aqui, quando está a contração atrial, né? O relaxamento mesmo dele está bem aqui na onda T, tá, gente? Me desculpe, eu me confundi aqui. Então, bem aqui na onda T, beleza? Aí, existem alguns problemas, tá? Quando, por exemplo, a pessoa tem o batimento da onda P, só que tá vendo essa linha laranja aqui, né? Se ela ficar muito extensa, quer dizer que não está tendo nenhum tipo de despolarização, entendeu? Ela não está recebendo nenhum tipo de estímulo elétrico para o coração poder bater, poder relaxar, né? Poder, sei lá, fazer alguma coisa. Não está recebendo nada. Quando ele fica muito grande, a gente chama de bloqueio atrial ventricular, entendeu? Ele começa a ficar grande assim, aí começa a gerar um problema de saúde, né? Isso. Então, é isso. Vamos para a próxima parte. Beleza, e vamos falar agora sobre pressão arterial. Pressão arterial é a força que o sangue exerce contra as paredes das artérias, quando o coração bombeia o sangue para o corpo, né? Então, nas nossas artérias do nosso corpo, né? Ah, na verdade, nas artérias do nosso coração, aliás, né? A gente tem
o sangue, né? Ele faz essa força para puxar para as outras partes dos outros corpos, né? Então, é lá onde ocorre a pressão arterial, entendeu? Tem gente que tem pressão arterial e às vezes o vaso sanguíneo da pessoa é muito assim curto. Quanto mais curto e apertado fica, mais problema de saúde a pessoa pode ter, entendeu? Então, menos, como é que eu posso dizer assim, menos pressão, né? Como é que eu posso dizer? É tipo, é porque assim, o vaso ele é um cabo, entendeu? Esse onde está passando o sangue, né? Ele é como se fosse um cabo e quanto mais ele aperta, mais fica difícil passar o sangue, entendeu? Eu vou dar um exemplo da mangueira, né? Então, vamos supor que tá lá a mangueira, né? E lá tá passando água. Se você pega a mangueira e pressiona ela com muita força, depois de ligada, né? Claro, né, gente? Depois de fazer essa força, a mangueira ela começa a se entupir e acaba saindo menos água ou quase nenhuma água, entendeu? Por isso que às vezes tem aquele bico na ponta da mangueira para você meio que um gatilho, né, para você jogar a água, né? Tá pressionado ali. E sai toda a água que tá lá, entendeu? Então, se você pressiona a mangueira, ele para de sair água, vai sair menos, entendeu? Não sei. Agora, se você solta, ele joga tudo pro alto, né? Ele volta ao fluxo normal que ele estava antes. Por quê? Você estava pressionando ele. Agora que você soltou, voltou ao fluxo normal. E ainda mais com a pressão, né? Mas enfim, beleza. Aí a gente tem aqui ah, um exemplo de medição para ver a pressão arterial, né? Então, acho que vocês viram quando clicou nesse vídeo, na thumb do vídeo teve uma imagem de um, não sei se eu posso mostrar aqui na tela para vocês, mas se for, bota aí. É um aparelho de medir a pressão arterial, entendeu? Então, ele se enfaixa no nosso braço, né? Ou na verdade, na maioria das vezes, no nosso pulso, certo? Que é onde está passando o sangue ali nas nossas veias. E onde está passando sangue ali nas nossas veias. Aí a gente vai determinar se a gente tem problema de saúde em relação à pressão arterial ou não, né? Aí lá mostra a nossa pressão arterial sistólica e a distólica. Aqui embaixo a gente tem uma tabela, digamos assim, para vocês poderem analisar se você tem problemas de saúde ou não. Então, como vocês podem ver aqui, ó, a categoria da pressão arterial, a gente tem de normal, pré-hipertenso. Aqui já começa a dar problema de saúde, né? Que é hipertensão. Você é um pré-hipertenso, daqui a pouco você vai ser uma pessoa hipertensa de fato, né? Aqui é quase chegando a ser uma pessoa hipertensa, entendeu? Aqui é tipo um sinal amarelo, ó, cuidado. Você continuar vacilando aí, entendeu? Tomando, sei lá, você fumando. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso no próximo slide, né? Se você continuar fumando, fazendo essas besteiras aí, prejudicando sua saúde, você vai ficar com hipertensão. Então, tipo, tá lá a máquina de pressão, lá você tem como, lá na máquina de pressão tem como você medir se você é hipertenso ou não, ou se está quase sendo hipertenso, tá? Então, aqui a gente tem a pressão arterial elevada, a hipertensão do primeiro estágio, do segundo estágio, e aqui embaixo a gente tem, aqui ó, a gente tem, por exemplo, a pressão arterial elevada do primeiro estágio, do segundo. Aí depois a gente tem a crise hipertensiva, que ali, rapaz, ali já é direto pro SUS, entendeu? Ali, entendeu? É, sei lá, cara. Ali é emergência médica, como tá dizendo ali na tabela, né? Então, se você tiver uma pressão arterial, por exemplo, aqui, vamos começar aqui pelo normal, né?
menor que 120 para sistólica, você está nos padrões. E também tem que ser menor que 80 a distólica. Então, um e outro, você tem que ser os dois tudo certinho, para você ser considerado saudável, né? Agora, se você teve de 120 para cima, de 120 até 139, ou 80 para 89, isso na distólica quanto na sistólica, né? Lá tem os valores, vai mostrar no aparelho. Se você estiver se enquadrando nesses níveis aqui, pode ser considerado uma pessoa pré-hipertensa. Às vezes, ah, o resultado ele pode afetar dependendo do seu humor. Às vezes você pode estar muito feliz no dia, às vezes você pode estar com muita raiva. Aí isso tudo altera, tá? O seu diagnóstico, tá? Para você ver se você é hipertenso ou não. Entendeu? Então, se você fala assim, poxa, eu sou saudável, sou não sei o quê, eu não bebo, não fumo, né? Não, sabe? Sou uma pessoa saudável e tô com um nível de pré-hipertensão, ou sou, sei lá, hipertenso. Isso depende do seu humor. Se você tá feliz, com raiva, tá triste, né? Isso tudo depende da sua situação, tá? O principal é que você esteja normal, certo? Se você estiver de boa ali, sei lá, não precisa nem estar feliz, tá ali de boa, entendeu? Acho que você vai ter uma melhor eficácia no seu resultado, tá? Então, beleza. Então aqui vocês já estão vendo aqui, entendeu? Aqui embaixo, 160 é o maior, ou 100 maior também, para distólica, né? Um ou outro. Se você tiver por exemplo, se você tiver 140 e não tiver, você tiver menos que 80, por exemplo, aqui, sei lá, estou com 145 na sistólica. E na diastólica você está com, sei lá, 75, né? Você ainda é hipertenso. Vou te dar outro exemplo. Se você tiver, sei lá, 127 e aqui você está com 88, você é hipertenso. Quer dizer, é pré-hipertenso, né? E esse daqui, ó, você tem que ser os dois certinho. Se um ou outro for diferente, for, sei lá, um nível maior do que 120, você já é, ou maior que 80, você já é hipertenso ou pré-hipertensão. Com pré-hipertensão, né? Beleza. Ah, sim, só mais uma coisa, galera. Esqueci de mostrar para vocês aqui sobre o exemplo de medição, né? Então, aqui está 110 por 160, quer dizer, 110 por 60 milímetros de mercúrio, né? Essa aqui é a unidade de medida que a gente usa para poder fazer a medição, né? De pressão arterial sistólica e distólica, né? Então, quando você vê esse número que aparece aqui primeiro, sempre vai ser a nossa pressão arterial sistólica e esse segundo a pressão arterial diastólica, né? Tá? Então, entendendo mais sobre essa unidade de medida, né? Quando a gente enfaixa o nosso pulso dentro da maquininha de medir pressão, ele meio que tem um líquido da nossa tabela periódica, né? Dos nossos componentes químicos, chamado mercúrio. Então, esse mercúrio ele passa pela faixa e ele vai apertando cada vez mais o nosso pulso. Ele sentia a nossa pulsação, né? Ele sentiu o nosso braço em si, entendeu? E ele fica lá pressionando, pressionando, pressionando. Aí depois ele alivia a máquina, né? Então, aí no final ele já sai o resultado da nossa pressão arterial, entendeu? Para ver se a gente está com uma pressão normal, né? Ou se a gente é hipertenso de fato. Então, se você for normal, possivelmente você é um cara que pratica exercício físico, entendeu? E é bom praticar exercício físico. Recomendo para
todos vocês, até para quem é hipertenso, né? Se você não faz atividade física, é hipertenso, tente fazer atividades físicas mais frequentemente durante o seu dia a dia, tá? Pelo menos uma horinha, nem que seja 30 minutos, tá? Possa fazer, né? Faz alguma diferença também, sabe? Então é sempre bom você estar analisando esses pontos, tá? Então acho que a gente tem os sintomas, né, da hipertensão. Na hipertensão arterial, as artérias tornam-se mais rígidas, como eu já falei para vocês, né? Das nossas artérias, né? Que de lá fica lá passando sangue, né? Então, quanto menos rígido, quanto mais espaço, melhor o nosso fluxo sanguíneo, tá? Para ter mais força para passar o sangue, entendeu? Com menos espaço, que compromete o fluxo sanguíneo e sobrecarrega o coração. Então, vou falar aqui os sintomas da hipertensão, tá? Dor de cabeça frequente, né? Tontura, visão embaçada, zumbido no ouvido, falta de ar. Isso aqui acontece muito quando tem o sintoma da hipertensão. Palpitação e cansaço excessivo também. Esses aqui, ó, os mais comuns: falta de ar, tontura e dor de cabeça. Esses são os mais frequentes que acontecem com as pessoas, né? Então, vou falar aqui para vocês. Se você é uma pessoa que, por exemplo, está um nível de obesidade alta, entendeu? Se você consome frituras, se você muitas, né? Não é? E frequente, né? Também, se você está sempre consumindo frituras e muitas frituras, né? Você está fumando, se você tem o hábito de fumar, se você bebe bastante, né? Ou sei lá, toda semana você está bebendo uma bebida diferente aí, né? Que vai saber, né? Às vezes o cara tá bebendo cerveja, no outro dia ele tá bebendo uísque, tá bebendo uma cachaça, tá bebendo siroque, né? Então, todos esses fatores são favoráveis para que você seja uma pessoa hipertensa, tá? Quer minha dica? Não faça nenhuma dessas coisas, tá? Não se alimente desregradamente, entendeu? Faça uma dieta, se possível, né? Faça, não fique bebendo bebidas alcoólicas, não fumem, tá? Isso só vai prejudicar a saúde de vocês. Se não prejudica agora, vai prejudicar futuramente, tá? Bom, então é isso, tá, galera? Era só isso que eu ia mostrar hoje para vocês. Peço que vocês deixem um like, comentem nos vídeos, se possível. Compartilhem com os amigos, tá? E próxima aula a gente vai trazer agora exercícios sobre essa aula, tá? Então é isso. Valeu, galera. Falou!